Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Moda Life Podcast, o nosso podcast sobre moda comportamental. Mas o nome já diz, né? Moda Life. Então aqui a gente fala sobre tudo, sobre autoconhecimento, sobre autoestima, tem tanto assunto legal e sobre moda também. Hoje a gente vai falar um assunto bem sério aqui e importantíssimo para nossa saúde mental. A minha convidada é maravilhosa, já eu vou apresentar para vocês, mas eu já falei dela em outros episódios do Moda Life. Então, se você maratona o nosso podcast, você já escutou esse nome, tá? Pera aí que eu já falo. Antes eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Se você colocar no YouTube Moda Life Podcast, você encontra a gente rapidinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, porque aí você não perde nenhum episódio. O YouTube vai te avisar toda vez que um episódio for ao ar. E também segue a gente no Instagram, é modalife.podcast, @modalife.podcast. No Instagram, a gente coloca todos os cortes dos episódios. E o meu Instagram é alessandraalves.lele. Nosso parceiro que está aqui é Ervic. Ervic está com a gente desde o primeiro episódio, gente. E já estamos no episódio 32, segundo episódio do ano. Ervic tá aqui com a gente desde o começo, então você já sabe que é uma linha de dermocosméticos incrível, uma empresa maravilhosa que eu super indico porque eu uso os produtos e eu sempre falo pra vocês, eu só indico porque realmente eu vejo resultado, porque eu uso e porque eu amo essa marca. Então entra no Instagram da Ervic, entra no site também pra você conhecer um pouquinho mais dos produtos que eu tenho certeza que você vai amar. Agora sim, vamos lá, Brasil! Pego minha ficha, que vocês sabem que é aquele momento especial, né? Porque quando a convidada é especial, tipo, a ficha fica assim, gente, lotada. Aí eu tenho que resumir, entendeu? Mas vamos lá, vou dar uma resumida aqui, porque a mulher é do babado. Ela é médica neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, mestre em saúde coletiva pelo Sírio-Libanês. É muito chique. Autora do livro E Agora, Como Ficam as Nossas Emoções Pós-Pandemia. A pós-pandemia, que tá aqui o livro também, já faço merchan desse livro maravilhoso que eu já li também. Gente, é palestrante em saúde mental e ela é host do podcast Neurotalks, que eu já participei. Inclusive, que agora o estúdio do Moda Life é no estúdio que ela grava o Neurotalks. E ela está sentada na mesma posição que ela grava. Então tá tudo assim, ó. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula Pena. Obrigada! Gosta de bagunça. Obrigada, Lelê linda! Hoje eu tô super em casa, né? Você tá em casa. Gente, você que delícia! Está sentada. Pois é. Eu ainda brinquei com ela nos bastidores. Eu falei, cuidado pra não falar, seja bem-vindos ao Neurotalks. Pois é, quase que eu falei mais um episódio do Neurotalks, mas não, aqui é Moda Life. Eu tô muito feliz com esse convite, obrigada. Eu tô muito feliz de te receber aqui, porque eu já falei de você, doutora Ana, como que eu falo, não, gente? Ana, Aqui é né? amiga, né? Porque ela é minha amiga também, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, eu já falei de você em alguns episódios, porque a gente encontrou em comum em algumas mulheres que foram no Moda Life, que participaram com a gente, o burnout. E aí eu falava, você que tá aqui escutando, você que tá assistindo, se você não sabe o que é o burnout, se eu estiver falando errado, você fala. Não, é burnout É mesmo, burnout. falou certinho. Que é a síndrome do esgotamento. E aí eu falava, gente, eu vou trazer a doutora Ana Paula aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que você é uma neuro, mas que você é especialista em burnout. Então, eu tô muito feliz de te receber aqui, porque eu sei que eu prometi isso faz um tempo. Que legal. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigada, minha querida. Obrigada pelo convite. E que bom saber que tantas pessoas estão atentas a essa questão que é tão urgente, né, no nosso mundo. E a gente não pode, né, Lelê, colocar a sujeira embaixo do tapete, né? É o que eu falo. Então, olhar para o esgotamento mental, olhar para a saúde mental, olhar para o burnout, é um serviço mesmo de saúde pública, assim, sabe? A gente precisa olhar para isso, discutir, debater, colocar, né, em pauta quais são as questões aí, o que está nos levando para isso, porque não adianta só a gente falar disso, Lelê, quando a gente ouve uma notícia, de repente, de que alguém super conhecido, super famoso, entrou em burnout, deixou de fazer um show, deixou de se apresentar, deixou de fazer um jogo, deixou de fazer uma apresentação esportiva, né? Porque quando acontece isso, aí todo mundo fica atento, olha, coitado, tá esgotado e tal. Mas o que vem antes? A gente precisa discutir esse processo. Então, para a gente começar, para quem não sabe mesmo, assim,
a pessoa que tá ali escutou falar, viu na TV alguma celebridade que passou por isso, e aí o assunto foi levantado, né? Foi pauta, e aí algumas pessoas têm ideia. O que é o burnout? Tá, então vamos lá. O burnout é o esgotamento mental relacionado ao trabalho, tá? É como se fosse ali um apagão com sintomas físicos, do nosso corpo físico, com sintomas também cognitivos, ou seja, a pessoa perde a capacidade de prestar atenção, de raciocinar, começa a esquecer muitas palavras, não consegue completar um raciocínio, e também questões psíquicas, começa a ter muito sintoma de depressão, de tristeza, desânimo, ansiedade, crises de pânico, né? Então, esses sintomas físicos, o que seriam físicos? Por exemplo, dores no corpo, dores de cabeça, insônia, né? Dificuldades ali para dormir, alterações gastrointestinais, por exemplo, diarreia, dor de estômago, náusea, alterações de pele. Então, esses são sintomas físicos. Sim. Aí vem os sintomas cognitivos, como eu falei, né? Perda de memória, de atenção, esquece palavras. Às vezes, Lelê, uma coisa que você fazia com muita tranquilidade, por exemplo, você trabalha com merchan e você anuncia produtos na TV e você apresenta seu podcast. Para você isso é natural, para você isso é super tranquilo. De repente, um cliente seu fala, Lelê, você tem que anunciar o meu produto em 1 minuto. E você trava, você não consegue mais fazer aquilo, algo que para você foi super natural durante anos. Você não consegue fazer uma linha de raciocínio, você não consegue falar o telefone do teu cliente, você ao vivo entra em pânico. Isso é o burnout. E também sintomas cognitivos. Então, é um conjunto de sintomas que é um quadro muito dramático, tá? Onde a pessoa entra ali num colapso mesmo, né? Onde o que nos resta muitas vezes naquele momento é afastar do trabalho, entrar com medicação, né? Dar uma pausa mesmo forçada e muitas vezes prolongada daquele cenário. O que eu costumo trabalhar muito, Lelê, nas minhas redes sociais, nas minhas palestras, no livro e tal, é que as pessoas têm que estar atentas para o que vem antes do burnout, né? Porque quando o burnout está instalado, a gente tem muito pouco a fazer, a não ser apagar o incêndio, né? A gente vai tratar, obviamente, mas ali é um quadro mais dramático. O que a gente pode fazer antes, né? É isso que a gente tem que trabalhar, porque o burnout, ele é uma linha ali, ele é um contínuo de sintomas que vão acontecendo aí durante semanas, meses, anos, e a pessoa tem que estar atenta para o que está vindo, né? Tem que estar atenta para o que está acontecendo para não deixar esse quadro evoluir. E é isso que a gente tem que trabalhar na prevenção. Isso necessariamente está ligado com a pessoa ter paixão pelo que ela faz? Por exemplo, a pessoa é apaixonada pelo trabalho dela, ela ama o que ela faz. Ela pode também, independente do que ela faz, se ela ama aquele trabalho ou não, ela pode ter burnout. Sim. Inicialmente, quando surgiu esse termo burnout e tal, muita gente especulou se seria um quadro ligado a pessoas que estavam descontentes com o seu trabalho, desgostosas, não queriam mais trabalhar com aquilo. Só que existem muitos estudos científicos que mostram que quem entra em burnout é justamente aquele funcionário mais engajado, aquele que ama o que faz, aquele que tende a ser workaholic, sabe? Que acha que o que eu faço é tão fácil, é tão gostoso. Então eu venho aqui, eu gravo 6 episódios de podcast e é tão fácil, é tão gostoso que eu nem ligo, sabe? É tão natural e aí você com isso excede carga horária, não presta atenção nos horários de pausa, de repente, para almoçar, para descansar, para dormir direito. Você encurta o teu período de sono
voluntariamente para dar conta do teu dia a dia. Porque, claro, uma coisa é você falar, olha, hoje, eventualmente, eu vou lá, vou gravar um monte de podcasts, porque eu quero aproveitar o estúdio e tal, e não sei o quê. Então, eu sei que eu vou trabalhar mais naquele dia, mas nos outros dias eu vou compensar e vou descansar. Agora, o que não pode é você entrar num ritmo de excesso de trabalho contínuo e achar que está tudo bem, e achar que você dá conta, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Que aí acaba atrapalhando a vida num todo, né? Exato. E você escreveu um livro que tá aqui, né, gente? E agora, como ficam as nossas emoções após a pandemia? Eu já li esse livro, é maravilhoso. Inclusive, quando eu vim no Neurotalks, eu falei disso. E realmente, a pandemia teve um boom, né? Aumentou o transtorno de ansiedade, aumentaram várias doenças. Todos os transtornos mentais. Todos os transtornos mentais aumentaram na pandemia. O que você percebeu mais em comum? Então, a gente tem assim, né? A gente já tinha um cenário, Lelê, muito preocupante no nosso país, né? Então, assim, já tinha um estudo da Organização Mundial de Saúde que falava que o Brasil, em 2017, era o país mais ansioso do mundo. E já era o segundo país em burnout. Só perdendo para o Japão. Então, a gente já tinha um cenário muito alarmante. Então, você imagina o que aconteceu com a pandemia, né? E por isso que eu resolvi escrever o livro falando sobre a saúde mental no pós-pandemia. Porque com o medo da doença, o isolamento social, o home office, a coisa de será que eu vou pegar a doença, não vou pegar a doença, a perda de entes queridos, quem vivenciou ali a linha de frente da Covid, que foi o meu caso, eu trabalhei ali, né, você sabe. Então, assim, o cenário foi tão caótico que mesmo as pessoas que não tinham nenhum transtorno mental muitas vezes passaram a desenvolver, e aquelas que tinham e de alguma forma vinha em algum equilíbrio, descompensaram, né? Então, distúrbios alimentares, que a pessoa já vinha ali compensando anorexia, bulimia, compulsão alimentar, na pandemia, isolamento social piorou muito. Transtorno de ansiedade, então de repente a pessoa tinha uma ansiedade generalizada, um pânico, um toque, aí foi ficando dentro de casa, a gente chegou a ver, né, vídeos de pessoas que saíam ali com plásticos em volta do corpo, com aquele medo da doença e toque de limpeza. Então, imagina uma pessoa, então, que já tinha um toque de limpeza, né, um transtorno obsessivo compulsivo de repente ficar lavando as mãos e tal, com medo de se contaminar com algo que ela imaginava, e aí de repente vem a Covid, que é algo palpável, que era um vírus que matava, que ainda mata, mas muito menos, graças a Deus, com a vacinação. Então, você imagina que aquilo que a pessoa imaginava como uma fantasia, talvez, algo criado pela cabeça, pela imaginação, agora, então, começou a ser real. Então, os transtornos, eles foram muito fortalecidos. O próprio burnout, né, que é o que eu mais estudo, nós tivemos um agravamento do burnout. Por quê? Pela questão econômica, Lili, nós tivemos muitas demissões e as equipes ficaram mais enxutas. Então, quem ficou trabalhando, vamos supor, num trabalho formal, CLT Sim. e tal. A pessoa que continuou empregada, em geral, não é regra, mas em geral, ela ficou mais sobrecarregada. Porque as equipes que eram maiores reduziram, então quem ficou vai ter que trabalhar o dobro ou o triplo, enfim. E muitas vezes ouvindo aquela história assim, né? Olha, se você não quiser fazer, vai ter quem faça. Se você reclamar... Uma pressão, então, né? Uma pressão danada, né? E a gente sabe que existe um tipo de assédio moral, né? E, infelizmente, grandes corporações ainda estão nesse modelo de assédio. Isso é muito triste, é uma violência tremenda. E eu sei porque eu tenho pacientes, né? Eu trato de muitos pacientes no meu consultório que me contam essas histórias que são, assim, muito tristes mesmo. Apesar que não é regra, existem empresas que, graças a Deus, aí estão com um olhar que nos enche de esperança
para um mundo melhor, para um país melhor, empresas que realmente estão preocupadas com a qualidade de vida e saúde mental e física dos seus colaboradores, mas não é regra. Nós temos ainda coisas muito tristes acontecendo. Mas, enfim, então a pessoa tinha lá, né, um excesso de trabalho por estar com equipes reduzidas, ou, de repente, quem está em home office, os papéis ali ficaram meio bagunçados, né? Porque, então, assim, até que horas eu trabalho? Múltipla jornada, né? Cuidar da casa, do trabalho, dos filhos. Exato, principalmente mulheres, né? Mas alguns homens também, mas mulheres principalmente, porque o filho está lá, tem o homeschooling, tinha que estudar em casa, tinha que fazer a comida. Eu passei por isso, atendendo pacientes online, pondo roupa para lavar, crianças em casa, meu marido me ajuda pra caramba, mas assim, eu vivenciei isso, assim como muitas e muitas, milhares e milhares de pessoas no país. E além do home office, tem a questão de quem também estava empreendendo, né? Então, a gente falou do CLT e também tem a pessoa que trabalha por conta. Não significa, Lelê, que quem trabalha por conta, né, quem é um empreendedor, não possa entrar em burnout, tá? Muito pelo contrário. A pessoa que empreende, ela tem que ter uma vigilância dupla, porque ainda no CLT, você, entre aspas, tem um horário para entrar e um horário para acabar. E se a empresa for séria, eu espero que seja, ela vai te falar, olha, você só pode trabalhar até às 6. Depois eu não vou te pagar hora extra. Então, você ainda toma ali aquele choque. Tem esse controle, né? Tem esse controle. E, às vezes, você pode pensar, eu não vou trabalhar para o outro. Agora, quando você trabalha para você, e você sabe que só mais um pouquinho, porque eu posso pegar um clientinho... É o seu próprio patrão, né? Eu posso pegar um clientinho a mais e ganhar um dinheirinho a mais no fim do mês, porque isso vai ser bom para mim, eu vou conseguir viajar, eu vou conseguir comprar tal coisa, e aí entra um pouco coisa, né, desejo pelo consumo, né, tem um lance da ambição e tal, que foi até tema de um podcast que eu fiz recentemente com o Thiago Godoy, que é um educador financeiro incrível, marido da Isabela Camargo, que fala de burnout. Então, assim... Papai financeiro, o papai né? financeiro, o Thiago está no meu livro, a Isabela também. Então, assim... É uma espiral, né? E muitas pessoas, então, por conta disso, adoeceram por burnout ou entraram no estágio ali de um pré-burnout, né? Então, é muito, muito complicado. Não tem regra, né, então? Não é a pessoa que trabalha com algo que ama ou não, como eu te fiz a pergunta, ou a pessoa que é CLT ou que é empreendedor, não existe regra. A pessoa pode entrar nesse esgotamento independente do que ela fizer. E aí, na questão da pandemia, quando tinha essa múltipla jornada de cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, e aí home office, a criança aqui atrás... Só quem conseguia controlar muito bem isso que não teve algum problema, né? Porque eu acredito que a maioria teve que se adaptar. Mas para chegar a entrar no burnout é a pessoa que realmente não conseguiu controlar isso, né? Exato. Acho que muitas pessoas, quer dizer, a maioria das pessoas sentiu de alguma forma e lidou de alguma forma com aquilo, com as ferramentas e recursos que tinham, né? Então, tem pessoas que já tinham ali uma bagagem emocional melhor, já se cuidavam melhor da parte mental e conseguiram entender que era uma fase que precisava passar. Pessoas que realmente entraram numa descompensação absurda e precisaram de consultas de urgência, de medicação. Eu fiz muito isso, né, online. Então teve de tudo, assim, né? Mas só voltando um pouquinho a um assunto que você falou, né? Você falou assim, então não tem regra. Realmente não tem regra, tá? Mas uma coisa que é interessante a gente falar é que, assim, existem categorias profissionais que têm um risco maior de ter burnout, tá? Então, é importante a gente falar até para que as pessoas fiquem mais atentas, né? Então, assim, a primeira categoria profissional são os profissionais de saúde, tá? Então, médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, quem lida diretamente com a saúde da pessoa, ela tem um risco maior.
pelo grau de envolvimento, pelo grau de sofrimento. Olha que louco. Tá cuidando do outro e pode... Exato. Porque tende a não se cuidar para cuidar do outro, né? Então, até por isso é uma questão, fazendo um parêntese aqui, que eu há muitos anos me cuido, faço terapia e tenho uma vigilância absurda no meu autocuidado para não justamente... Porque eu sei que eu tenho um risco muito grande de entrar em burnout, já tive burnout, então eu sei que eu preciso estar vigilante, também porque amo muito o que faço, então eu sei que eu tenho que estar com esse olhar. Também tem uma questão que muitos profissionais de saúde, médicos, por exemplo, trabalham em muitos lugares, né? Então, trabalha no hospital, depois vai para o consultório, depois vai para o convênio. E faz plantão aqui, faz plantão ali. E esse tempo de deslocamento, de trânsito, disso, daquilo, enfermeiros também, psicólogos, enfim. Então, fisioterapeutas também e tal. Depois entram jornalistas. Jornalistas também têm um índice de burnout muito alto. Gente, eu não fazia ideia. Né? Por lidar ali com uma questão da notícia, por lidar com as emoções ali, muitas vezes ao vivo, pela carga horária excessiva, pela rapidez da informação. Muitos que trabalham virado na madrugada, né? Tem a questão do fuso horário, que não é nem fuso horário, é o turno, né? Sim. O turno errado ali, que trabalha à noite, enfim. Aí vem bancários. A gente tem profissionais de segurança, então policiais, carcereiros, bombeiros, guardas municipais, professores. Professores têm muito burnout também. A gente recebeu uma professora aqui, que inclusive ela teve burnout, foi um dos episódios que eu também falei de você. Ela teve burnout na profissão mesmo, sendo professora, e ela decidiu fazer uma transição de carreira. Uhum. E ela gostava muito da profissão dela. E ela decidiu fazer uma transição de carreira porque ela se viu num esgotamento, assim, surreal. Uhum. E aí ela até falou, aí eu entrei em burnout. Fala assim, entrei em burnout? Sim, ela desenvolveu ou entrou num burnout, né? É isso mesmo. E aí ela falou que decidiu fazer a transição de carreira para a consultoria de imagem, porque aí ela ia conseguir empreender e fazer o tempo dela e trabalhar numa carga mais tranquila para ela. Uhum. E aí ela acabou se apaixonando pela consultoria. Uhum. Mas ela comentou que foi muito difícil, porque ela se viu numa pandemia também, que ela precisou trabalhar horas e horas e horas, e aí ela não tinha um tempo, assim, um horário para falar, não, agora chega, vou cuidar de mim. Uhum. E acontece muito isso. Muitas pessoas que fazem transição de carreira, acredito que até o pessoal que está nos assistindo, Sim. nos vendo, né, nos ouvindo no Moda Life, que se tornaram consultoras, que trabalham com moda comportamental, muitas pessoas vêm dessa transição de carreira, né? Eu sei porque eu vivencio isso no consultório. Quando, é claro que no mundo ideal, o paciente, ele vai... a pessoa vai se restabelecer e ela vai retomar aquele trabalho que ela tanto amava. Mas, às vezes, Lê, a coisa é tão severa, é tão doída ali, é tão cruel, que a pessoa pega uma ojeriza, assim, ela não quer nem ouvir falar. Eu tenho uma paciente que, quando ela pensa em voltar para o banco, uma bancária, que, aliás, os bancos, principalmente os grandes bancos tradicionais, viraram uma máquina de moer pessoas, infelizmente, essa que é a palavra. Os meus piores casos estão em bancos, sem dúvida nenhuma. Olha que loucura. E essa paciente, quando ela pensa, ela fecha os olhos e ela fala que ela que começou a desenvolver isso. Ela fecha os olhos, ela pensa que ela está voltando para o banco, ela está afastada já há quase 1 ano, ela entra em crise de pânico. Ela sente no corpo, ela tem só crise dela de pensar. pânico, ela tem que se medicar, ela me liga, só de pensar. Então, gente, só de pensar. Então, assim, eu não vejo essa pessoa voltando para o ambiente. Eu acho que aí existe uma ruptura, né? Existe uma necessidade da gente pensar realmente em algo diferente. Ela já está pensando, talvez, abrir um pet shop. Sim. E tal, enfim. Então, mas isso acontece com muita frequência. E eu acho também, a gente até conversou um pouco sobre isso, a gente fez uma live no meio da pandemia, lembra? E até para falar um pouco da meditação, da importância da meditação, para a gente estar em estado presente, né? E parar um pouco e pensar em tudo isso. Mas a internet hoje tem muita informação, o tempo todo, né? Isso também causa uma ansiedade na gente.
E tem uma técnica que falam que é o chamado flow, né? Que é quando você entra em estado de... Você esquece tudo que você está fazendo porque você está ali naquele momento fazendo o que você ama. E eu acredito que algumas pessoas que não entendem o que é o estado flow acabam achando que estão fazendo ali, eu tô aqui, tô trabalhando, e acaba entrando numa síndrome de esgotamento e, na verdade, começou por um outro lado, né? Uhum. E o que a gente... Você percebe que hoje, por conta da internet, também aumenta tudo isso? Sim. Pela quantidade de informações que a gente está recebendo a todo momento? Sim, aumenta. É uma coisa de assim, né? A gente vê na internet aquele lance de produza mais, ganhe mais, saia do CLT e vai empreender. Então, faça seu curso, venda seu curso. Compre aqui. É tudo muito Acorde fácil. às 5. Acorde às 5 da manhã, e aí você vai lá e encurta teu sono, porque você acorda às 5 da manhã, beleza, só que você tem que dormir às 9, 10. Não adianta dormir às 11h30 e acordar às 5, porque vai dar ruim. Então, sim, eu acredito que a internet, não só eu acredito, como grandes pensadores aí de saúde mental e do burnout já se colocaram, né, contra esse movimento da hiperconectividade, né, mostrando que isso sim interfere muito a nossa saúde mental. Você falou uma coisa interessante do flow. Você sabe, Lê, que eu sou uma pessoa que entra em estado de flow com muita facilidade, principalmente quando eu estou atendendo meus pacientes e quando eu estou conversando, assim, né? Às vezes até em gravação e tal, porque gosto muito, isso é muito fácil para mim. Mas você sabe que até no flow a gente tem que tomar cuidado, né? Então, é isso que eu fiquei pensando. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu tô em flow na clínica. Então, se você precisar que eu atenda das 8 da manhã às 11 da noite... Você vai. Eu vou sem comer. Eu só tomo água, tá? A água é uma coisa que eu não... A menina que trabalha comigo, eu tenho uma copeira que é uma linda, ela entra, sai da clínica, da salinha, toda vez para limpar entre um paciente e outro, ela enche a minha garrafinha. Ela fala, doutora, ninguém toma mais água que a senhora. Se você me der muita água e uma agenda lotada, mas vai até às 11 da noite. Isso é um perigo. É um perigo, né? Porque é fácil para mim, é gostoso para mim, é natural, sabe? Não é doído, não é difícil. Por isso mesmo é que eu tenho que estar atenta, né? Assim, quantas horas eu trabalhei hoje? Quantas horas eu vou dedicar? Como que minhas filhas vão me receber quando eu tiver... O que eu vou entregar da Ana Paula para as minhas filhas quando eu chegar em casa? O que eu vou entregar para o meu marido? Sabe? Qual vai ser a qualidade do meu sono se eu trabalhar até as 10, 11 da noite? Até eu desligar, até eu conseguir chegar em casa, tomar um banho. Então, a gente tem que estar muito atenta, principalmente se você entra em flow e trabalha com aquilo que você ama. Olha, então, na verdade, aquela pergunta que eu fiz inicialmente sobre ter a regra de trabalhar com o que se ama ou não, se tinha diferença. Na verdade, se você trabalha com o que você ama e entra nesse estado, né, de flow, aí que é mais perigoso, né? Porque por um minuto, se eu passar um dia 24 horas no estúdio gravando, beleza. Então, você que ama gravar. Não percebo. Você não ama. Se alguém falar pra você, Lelê, tem 24 horas pra você aqui de merchan pra fazer. Você vai falar que não? Você vai, você grava, me dá uma barrinha de cereal e água e vambora, entendeu? A menos que você já venha de um processo de esgotamento, né? Só que aí, quando o teu corpo for reclamar, pode já ser tarde demais. Sim, sim. E para a pessoa que está em casa entender um pouquinho disso, para ela falar assim, olha, eu preciso começar a prestar atenção. O que a gente faz? Qual a dica que a gente pode dar assim? Prestar atenção. Prestar atenção da pessoa fazer um diagnóstico assim, sabe? Preciso procurar um profissional porque o negócio tá ficando feio. Então, o que eu costumo dizer, né? Ficar atento aos sinais iniciais, sinais precoces, né? Então, assim, se você tá tendo muito cansaço, então você, assim, acorda cansado, você... Obra com a gente! Vamos lá! Tem cansaço ao longo do dia, tá? Não é aquele cansaço do fim do dia? Cansaço no fim do dia,
ok, né? Mas você já acorda cansado, você passa o dia com uma sensação Desânimo. de fadiga, desânimo, tá? Você está desanimado, você tem uma dor de cabeça ou dor no corpo que ela melhora um pouquinho, você toma um analgésico, ela melhora um pouquinho, mas não passa. Você tem algum desconforto no teu corpo, a tua memória está falhando, você está avoado e você vê que a tua produtividade não é mais a mesma, sabe? Você, por exemplo, vai fazer um anúncio no Merchan, você sabe que não foi tão legal. Sabe, você foi dar uma entrevista para alguém e você sabe que você podia mais, mas você estava meio fazendo para cumprir tabela. Opa, Então, é hora sinal. de Hora de- levantar ali a bandeira vermelha e procurar ajuda, tá? Então, assim, a primeira coisa, se você notou isso, desacelera, faz uma pausa maior, procura ter um fim de semana assim, sem olhar nada de trabalho, cuida do teu sono. Tem uma coisa no sono que é super importante, assim, Lê, a gente tem que 3 horas antes de dormir, eu falo que a regra é 3, 2, 1. Se você cuidar do sono, já é meio caminho andado para você não entrar no esgotamento. 3 horas antes de dormir, você não come mais nada. Olha a dica. Olha só, anota aí. 2 horas antes de dormir, você não vai mais mexer em nada do trabalho. Nada. Então, assim, 2 horas antes de dormir, acabou o trabalho. E 1 hora antes de dormir, nada mais de telas. Tá? Então, você vai largar o celular, largar a tablet, computador. Essa história de ir para a cama com o celular, além de atrapalhar o teu sono pela luz azul que sai da tela e vai diminuir a produção de melatonina, você também vai ficar estimulado por tudo aquilo que você vê na internet, né? Nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. Então, 1 hora antes de dormir, você vai deitar, pega um livro para ler, tá? Não um Kindle, um livro mesmo. De repente até pode ver alguma coisinha ali de TV, apesar que a TV também tem a luz azul, mas de repente a TV mais longe, com uma coisinha mais suave, mais leve, uma série que você gosta, 1 hora antes, e aí você pode, se você tem dificuldade para dormir, ainda pode fazer uma respiração, uma meditação, e aí você vai adormecer muito melhor. Regra de ouro. 3, 2, 1. É a regra de ouro da doutora Ana. 3 horas sem comer, 2 horas sem pensar no trabalho, sem fazer nada do trabalho e 1 hora sem olhar no celular. Exato. Me fala um pouquinho antes da gente finalizar. Passa muito rápido, né, gente? Mas, que ó, pena. antes da gente finalizar, eu não vou falar do livro, porque, né, gente, eu tenho que pedir pra nossa convidada falar do livro. Ai, meu Deus, eu sou atrapalhada. O que eu posso falar é o seguinte, eu amei esse livro, eu fiquei apaixonada, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro por questão mesmo de saúde mental. É um livro que todo mundo tem que ler, pra mim, assim, de verdade. Lelê. Tem que ler porque é um cuidado com a nossa saúde mental. É você entender o que aconteceu, o que está acontecendo e como a gente pode trabalhar a nossa saúde mental. Então, eu vou falar por mim, eu indico, mas uma pessoa que não leu ainda, Linda. que pode esperar do livro? Tá Bom, aqui, gente. Se a Lelê indica, então já viu, né? Deixa então, assim do ladinho. eu fiquei aqui toda emocionada. Então, Olha assim, isso. O livro, ele fala realmente da saúde mental após a pandemia, né? Então, o título aí, agora, como ficam nossas emoções no pós-pandemia. Você encontra na Amazon, o livro físico ou Kindle, e também no meu Instagram, @doutora Ana Paula Pena, DRA Ana Paula Pena. Lá no meu Instagram, se você me mandar um direct, você recebe ele autografado e com frete grátis. O que ele fala, né? O livro, eu falo dos principais transtornos, tá? Só que em cada transtorno, Lê, eu trouxe uma entrevista de alguém, referência naquele tema. Então, falando da sua experiência ou falando do ponto de vista técnico. Então, tem grandes nomes aí no livro. Então, no Burnout tem entrevista da Isabela Camargo, jornalista, do Que, Joel inclusive, Jota. foi também no podcast. Isso, no Neurotalks. a Isa veio aqui no podcast, no Neurotalks, né? Aqui, porque eu falo do estúdio, tá, pessoal? Não é o Moda Life. Mas é como se fosse, eu tô em casa, tá né? em casa. Ótimo. Então, temos, né, a Isabela Camargo, e o Joel Jota também no capítulo de Burnout, falando como você pode, então, melhorar a tua performance e produtividade sem adoecer.
A jornalista Dayana Garbin, esposa do Thiago Leifert, falando de distúrbio alimentar, maravilhosa. Ela tem já livros a respeito disso, best-sellers. Cláudia Tenório, nossa amiga querida, né, apresentadora da Rede Vida, falando sobre a experiência dela de quase morte, fazendo ali um paralelo sobre tudo isso que a gente viveu na pandemia, enfim. E muitos outros nomes incríveis sobre saúde mental. E sempre em cada capítulo a gente tenta propor ali um olhar com mais leveza, uma solução, para que as pessoas entendam que falar de saúde mental não é só falar de tristeza, de coisa ruim, daquilo que não tem jeito. Muito pelo contrário, né? É muitas vezes a gente ressignificar coisas que estão acontecendo na nossa vida, entender os nossos sentimentos para poder ser mais feliz. Gente, faz o seguinte, sabe aquela 1 horinha? Pra você ler ali antes de dormir, para não pegar o celular. Isso. É esse livro que você vai ler, porque a linguagem é uma delícia, né? Então vai ser super fácil, é facinho de ler. É rapidinho, curtinho, né? Rapidinho. Então, você lê um pouquinho por noite aí, rapidinho você vai ler um livro que vai ser um presente para sua saúde mental. Obrigada. Eu amei te receber aqui. Eu também, amei demais, linda. Amei. Muito obrigada. O Instagram já falou, né? Já falei. DRA Ana Paula Pena. Ana Paula Pena também é fácil. Siga a doutora, gente, porque tem um conteúdo riquíssimo e que ajuda demais a gente. E também tem o YouTube, que é o doutora Ana Paula Neurotalks. Pena, e o Neurotalks, que é meu podcast. E que tá incrível também. Se eu fosse você, também maratonava o Neurotalks, porque realmente a gente aprende muito. Aliás, a entrevista da Lelê no Neurotalks bombou, né? Ai, bombou, gente. Foi um arraso. Achei chique. Aquele foi um corte, arraso. nossa. Foi maravilhoso, foi bafão, né? Foi bafão, eu amei. E eu tenho certeza que você vai amar também. Obrigada, amei minha te querida. Receber aqui. Beijo, obrigada. Obrigada a você também que tá aqui com a gente, você que tá assistindo a gente, você que está escutando a gente. Entra no nosso YouTube, também no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, que isso é importante também, pro YouTube entender que o conteúdo é importante, que é relevante, e aí a gente manda para muitas outras pessoas. Ativa o sininho da notificação e o Instagram do Moda Life é modalife.podcast. E o meu é alessandraalves.lele. Entra lá, se inscreve no canal, segue a gente no Insta e também segue a Ervic, que é o nosso parceiro que está aqui com a gente desde o começo. A Ervic que tem uma linha completa de dermocosméticos. Eu amo os produtos, gente, eu sempre falo aqui pra vocês, às vezes eu falo até de alguns produtos, mas é uma linha grande, então eu tenho certeza que você vai amar. Entra no Instagram, Ervic Oficial, Ervic com K, assim como tá aqui, ó, atrás de mim, e o site ervic.com.br, que tem preços, ó, e condições maravilhosas. Cada semana eles lançam um desconto lá. Então, se eu fosse você, eu entrava para aproveitar o comecinho do ano para se cuidar, porque com a Ervic você se cuida do corpo, cuida do rosto, do cabelo. Então, eu tenho certeza que você vai amar. Obrigada as meninas. Produtora 716, por favor, coloquem aqui o Instagram. Maravilhosa, Mauri. Que fazem Neurotalks também. Que fazem Neurotalks também, gente. E é isso, obrigada por você estar aqui e até quinta-feira que vem. Tá.